Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a esse terceiro vídeo teológico aqui no Palavra de Fé Salvos pela Graça, acerca dos Evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João. Hoje nós vamos enfatizar acerca da escrita de Lucas, o médico amado, conforme Paulo afirma, a carta que escreve à igreja em Colosso no capítulo 4. Farei da mesma forma dos vídeos que já se encontram disponíveis no Palavra de Fé, as escritas por Marcos e Mateus, uma parte introdutória acerca do autor, Lucas, e 3 características muito importantes deste evangelho. Já peço, portanto, ao assistir a este vídeo, não deixe de dar o like, que é muito importante a este canal, bem como compartilhar nas redes sociais. E caso você não seja inscrito, se inscreva no Palavra de Fé. Amém? Vamos falar inicialmente do médico, do Lucas. Segundo a tradição, provavelmente ele se converteu no ministério de Paulo, quando cuidava de Paulo, após ele sofrer muitas agressões. Apóstolo Paulo, ele sofreu muito por conta do evangelho. E por causa do ofício de Lucas ser médico, ele tratou das feridas de Paulo e Paulo o evangelizou. Ele é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. Ele nasceu na Antioquia, na Síria. E o próprio autor deixou bem claro a forma que escreveu este evangelho. Não somente este evangelho, mas também o livro de Atos. Ele escreve a Teófilo, que segundo a tradição era uma pessoa muito importante, que foi convertida e precisava receber esclarecimentos mais contundentes da pessoa de Cristo. Logo, Lucas, ele começa a colher informações do ministério de Jesus, bem como também ele colhe informações de toda a missão apostólica de Paulo e escreve tanto o Evangelho de Cristo, Evangelho escrito por Lucas, bem como Atos dos Apóstolos. Quando você lê ali no capítulo 1, e Lucas deixa bem enfático que ele colhe todas as informações detalhadamente. Muitos professores teólogos, isto eu ouvi no meu seminário, no meu bacharelado, afirmam que Lucas agiu como um repórter. E eu também penso dessa forma. Ele colheu informações, escreve o evangelho, destina a Teófilo, que era um gentil, para que ele pudesse conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo. A primeira característica, partindo deste princípio, que Lucas, um amado médico, ele colhe informações de forma detalhada para explicar a Teófilo acerca da salvação que Deus entregou à humanidade por meio de Cristo Jesus. Eu quero trazer a primeira característica, a história da salvação. Como assim, pastor Robson? O que é a história da salvação? Lucas tinha algo em mente, era mostrar que Deus, que é eterno, se revelou por meio de Cristo Jesus dentro da nossa história. É por conta disto que Lucas ele narra a genealogia de Jesus desde Adão, passando consequentemente desde o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, o seu ministério, a morte, ressurreição, ascensão, o Pentecoste e todo o início da igreja através dos apóstolos. Lucas, ele quer mostrar não somente a ele, mas o Espírito Santo também a nós, que Deus se fez presente. Lucas narra, portanto, a história da salvação. Fica muito clara a preocupação de Lucas em detalhar como Deus soberano, supremo, todo-poderoso, ele nos trouxe a salvação de uma forma que nós podemos não apenas compreender, mas a responder esse chamado tão maravilhoso. A história da salvação é um dos destaques das 2 teologias do Novo Testamento, tanto de George Led como de Frank Tillman. Esses 2 grandes escritores trazem esta característica dentro do Evangelho de Lucas. Lucas ele estava preocupado em primeiro momento em nos mostrar a história da salvação, desde Adão até a formação da igreja.
A segunda característica muito importante deste evangelho é demonstrar que Jesus Cristo era o servo sofredor de Isaías. Os judeus, eles tiveram um grande problema para interpretar Isaías 53. No primeiro momento, eles pensavam que aquele servo sofredor era a nação de Israel. Mas quando se lê de forma detalhada, percebe-se que é um homem. Hoje, atualmente, os judeus, eles pulam o capítulo 53 do livro de Isaías. É por isto que Lucas, por duas vezes, deixa enfático que Jesus, ele é a pessoa profetizada por Isaías. Lucas quer nos deixar em destaque que Jesus é o servo sofredor. No capítulo 4, versos 18, Lucas escreve algo muito importante. Algo que somente o servo sofredor de Deus poderia ter. O Espírito do próprio Deus. Está escrito desta forma, abre aspas, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Fecha aspas. Lucas tem a preocupação em mostrar que o profeta Isaías havia profetizado aquele Jesus de Nazaré, aquele que Teófilo e os demais gentios precisavam enxergar um Salvador. Foi ele que o Espírito do Senhor ungiu, bem como foi por meio dele que toda a ira de Deus recaiu. Foi em cima deste Jesus que foi pendurado no madeiro para sofrer o castigo de toda a humanidade, conforme o capítulo 27, verso 37 deste evangelho. Passo a ler. Verso 37, abre aspas. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Fecha aspas. Era muito importante que as pessoas enxergassem em Jesus as profecias dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento haviam predito que surgiriam um Messias, um homem que ia sofrer por causa de toda a nação. E Lucas deixa isto em evidência, tanto no capítulo 4 como no capítulo 22. Lucas queria trazer isto à mente de Teófilo e dos demais gentios, que Jesus Cristo é o servo sofredor, que toda a ira de Deus caiu sobre ele em favor de todas as pessoas que recebessem a ele como o único Salvador. E a terceira característica, para fechar com elegância, é o evangelho da inclusão. E isto é muito importante, presta muita atenção. Quando Lucas escreve o capítulo 15, as parábolas, inclusive o capítulo 20, acerca dos lavradores maus, Lucas queria demonstrar aos judeus que a salvação não pertencia somente a eles, mas que Deus estava incluindo os gentios. E esta teologia da inclusão, ela está bastante equivocada com o século 21 devido a Karl Marx. Que Marx afirma que Jesus morreu para os pobres, para os oprimidos, que Jesus morreu para as pessoas em caráter de mais vulnerabilidade. Mas isto não é uma verdade bíblica conforme Marx. Porque quando a teologia da libertação traz o evangelho da inclusão, quer incluir a teologia de gênero, a teologia feminista, a teologia das pessoas de classe menos favorecida, que são os pobres, mas esta não é a ideia de Lucas. A ideia de Lucas, a teologia da inclusão, a ideia de Deus, o desejo de Deus é trazer salvação a todas as pessoas, sejam judeus, sejam gentios. Capítulo 15, quando fala acerca da dracma, quando fala acerca da ovelha, quando fala acerca do filho pródigo, a ideia é mostrar para Israel que Deus amava todas as pessoas. Os lavradores maus eram judeus e que Deus estava de fato, por meio de Jesus Cristo, rasgando o véu
do templo para incluir os gentios, você e eu. Essas três características se encontram no Evangelho de Lucas. A história da salvação. Deus eterno se fez presente dentro da nossa história, desde Adão até a criação da igreja. O servo sofredor, Cristo, padeceu na cruz do Calvário em nosso favor. E a teologia da inclusão incluiu você e a mim, gentios. Estas são as três características do Evangelho escrito pelo amado médico Lucas. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha. Muito obrigado por ficar até o final desse terceiro vídeo. Que Deus possa lhe abençoar e ore pelo Palavra de Fé. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O quarto Evangelho escrito pelo apóstolo João. Forte abraço e que Deus te abençoe.